Muito boa noite aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista do Jardim Pan-Americano de São Paulo, capital. Eu vou estar lendo e dando abertura neste culto online hoje. E o texto que eu queria ler com os amados irmãos está em Salmo 125. Ele fala da nossa fé inabalável. Ele diz assim no versículo 1: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não entenda a mão a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que desviam para sendas tortuosas. Leva-os o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse salmo, ele fala hoje do momento que nós estamos vivendo. O momento que a nossa fé ela precisa estar firme na rocha. Jesus Cristo diz que ele é a rocha, a qual vai firmar os nossos pés. Muitas vezes nós recebemos várias notícias, várias coisas que às vezes abatem o nosso coração, mas é o momento de nós estarmos firmes na palavra de Deus. O salmista, quando ele está naquele momento, Davi olha para tudo o desespero. Os seus maiores inimigos, os filisteus, teriam que invadir Jerusalém, mas ele olha para todos os montes, mas ele vê naqueles montes as inseguranças. Mas olha para o Senhor, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Então, amado irmão, amada irmã, você, querido amigo, tenha a sua fé fortalecida no Senhor. Tenha a sua fé no Senhor. Porque uns confiam em carro, os outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e faremos menção do seu nome. Agora é a hora, agora é o momento de você descansar no Senhor e confiar nele. Agora é o momento de você parar tudo que você está fazendo. Você esteja em casa, pegue a sua Bíblia, ore. Como diz lá no Salmo 23, verso 1, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará para mim, não faltará para você. Agora é o momento de nós estarmos a nossa fé inabalável no Senhor Jesus. Momento de nós refletirmos, momento de orarmos, momento de buscar a Deus e saber que Ele vai passar isso. Às vezes nós somos molhados por algumas ondas. É igual o momento que está passando. Estamos molhados. Mas quem vai passar essa onda e o nome do Senhor será glorificado. Confie no Senhor. Volte a confiar no Senhor. Às vezes você vê recebido várias notícias de desespero, de angústia, mas é o momento que você confiar no Senhor. É momento que você possa dizer: eu vou confiar no Senhor, eu vou descansar e vou ser abençoado por Deus. Logo, logo você vai subir ao púlpito, você vai para a casa do Senhor e vai testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero também, nesse momento de abertura deste culto, fazer uma oração ao nosso Deus, ao nosso Eterno. Senhor Jesus, nós, em Teu nome, estamos orando agora por essas vidas, por essas pessoas que vão ouvir esta palavra. Senhor, há pessoas desesperadas, há pessoas que precisam da Tua palavra, Senhor. Há pessoas que não estão conseguindo dormir com as suas contas em casa, Senhor. Seu trabalho parado, as suas vendas paradas, depende de cliente. Mas é no nome de Jesus nós intercedemos. Senhor, coloca um basta, abre uma porta para esse amado irmão, para essa amada irmã, que ela venha descansar, que ela venha ver que existe uma porta. E a Tua palavra diz que Jesus é a porta, Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Também, Senhor, abençoa da noite de sono, que ele possa descansar, esse irmão e essa irmã, que ele possa, Senhor, refletir que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Nós oramos, já glorificamos o Teu nome, certo da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, espero que estejam todos bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que nos orienta, que nos direciona e que nos sustenta. Nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Te agradecemos por essa tecnologia que nos permite, Senhor, estarmos conectados uns com os outros, mesmo que não possamos, por enquanto, estar juntos pessoalmente. Seja louvado e exaltado o seu nome, que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de compartilhar um pouquinho uma reflexão que eu tive nos últimos dias a respeito da identidade de Jesus e da nossa identidade. Nós sabemos que a identidade de Jesus ela já estava bem segura e firmada, né? Jesus sabia qual era a missão dele, para que ele tinha vindo, ele sabia quem ele era, qual era o seu propósito. E logo após o Espírito Santo afirmar isso, né, que ele era o Filho amado, de quem Deus se agradava, ele vai para o deserto para ser tentado. E a Bíblia deixa bem claro, né, quando ela fala que ele foi para o deserto para ser tentado. Então, já tinha uma clareza aí antes mesmo dele ir para o deserto. Só que tem um detalhe nesse processo. Jesus não é tentado logo que ele chega no deserto. Ele fica lá 40 dias em jejum, em consagração, e no final, quando ele tem fome, é nesse momento que ele é tentado. E a estratégia do inimigo não era simplesmente tentar Jesus e oferecer para ele benefícios, como se alimentar, como mostrar que ele era soberano, como mostrar que ele tinha poder e que a palavra de Deus se cumpria através da vida dele, conforme ele se jogasse, conforme ele pudesse transformar as pedras em pão, mostrar poder e suprir aquela necessidade do corpo dele. Na verdade, o que o inimigo fez foi questionar a identidade de Jesus. Perceba que ele diz: se és o Filho de Deus, né? Ele não faz isso em qualquer momento, ele faz isso no momento que Jesus tem fome, porque esse provavelmente é um momento de mais vulnerabilidade de Jesus. É um momento em que a sua necessidade humana está, de alguma maneira, chamando, né? A fome está chamando ele. Então, e nesses momentos de vulnerabilidade, nós estamos mais suscetíveis. E é nesse momento que o inimigo tenta Jesus, né? E se com Jesus foi dessa maneira, conosco não é diferente, né?
Uma das grandes questões da humanidade nos nossos dias é justamente a questão da identidade. As pessoas se questionam sobre quem são, elas se questionam sobre o seu propósito, né? Então são as perguntas que a gente escuta. Quem eu sou, qual é o meu propósito, qual a minha missão, para que eu sirvo, né? E quando a gente pensa em pessoas já em um processo de depressão, né? A gente ouve muito, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, a minha vida não tem sentido, eu não tenho objetivo. E daí para frases mais depreciadoras. E nós sabemos que em Deus nós encontramos todas essas respostas. O nosso propósito de vida está totalmente ligado em cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. E qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? O chamado de Deus para as nossas vidas é cumprir o ID. É ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Como nós vamos fazer isso? Deus tem uma maneira particular para cada um fazer isso, que tem a ver com as nossas habilidades, com as nossas potencialidades. Existem pessoas que vão fazer isso pregando nos púlpitos, algumas pessoas vão fazer isso em igrejas pequenas, algumas pessoas fazem isso em igrejas maiores e ganham uma dimensão, às vezes, mundial. Outras pessoas vão fazer isso orando, intercedendo. Outras pessoas vão fazer isso lutando contra a desigualdade, lutando por justiça, né? Porque são pessoas que têm um senso de justiça e de busca pela igualdade muito acentuado, né? Então, assim, cada um vai cumprir esse ID de uma maneira. Mas esse é o nosso chamado, essa é a nossa direção, essa é a nossa missão. É cumprir o ID onde quer que nós estejamos, fazendo o que quer que nós façamos, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Porém, mesmo quando nós estamos muito seguros da nossa identidade, muito seguros de que sim, essa é a nossa missão, mesmo quando nós estamos seguros de como devemos cumprir essa missão, né? De qual foi a maneira que o Senhor nos chamou para cumprir isso. Ainda assim, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por adversidade. A palavra diz em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, já é um alerta para nós não pensarmos que por sermos filhos de Deus, que por estarmos na vontade de Deus, que por estarmos cumprindo os propósitos dele, nós não teremos aflições, né? Essa foi uma direção que o Senhor deu para os discípulos, aqueles que supostamente estavam na vontade dele. Então, assim, no mundo vocês terão aflições. Conosco não é diferente, né? E é justamente no momento de aflição, no momento de dificuldade, que nós somos questionados a respeito de quem nós somos e das convicções que nós temos, né? Quem nunca ouviu a respeito de si próprio ou a respeito de outras pessoas? Nossa, mas ele não diz que é crente, não diz que serve a Deus, não vive na igreja, não está sempre orando, não está sempre lendo a Bíblia. Por que está passando por essa situação? Por que está passando por essa dificuldade? Né? Ah, mas ele não é pastor, ele não ouve na igreja. Ah, ele não é da intercessão, aquele negócio lá que fica orando. Então, assim, quando a gente está passando por momentos difíceis, geralmente a gente é confrontado na nossa fé e naquilo que a gente acredita. Por que estamos passando por isso, né? E como eu falei, o diabo não foi tentar Jesus no primeiro dia de deserto. Ele foi tentar Jesus já naquele suposto momento de fraqueza. E a palavra diz em 1 Pedro que o inimigo anda ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Então, quando eu imagino como aconteceu esse episódio no deserto, eu imagino o inimigo ali ao redor, né? Cercando, observando,
Jesus, observando o que estava acontecendo, observando as expressões de Jesus, né? Porque o inimigo não tem poder de saber o que a gente pensa, mas ele é um grande estrategista. Então ele nos conhece, ele nos observa, e por nos observar ele nos conhece. E então, observando ali as expressões de Jesus, é assim que eu imagino, mas não com ansiedade, né? Com aquela gana, aquela coisa de vou. Não, eu imagino ele ao redor, mas esperando um momento. Qual era o momento adequado? E aí, quando Jesus teve fome, aquele foi o momento adequado, né? Conosco é da mesma maneira. Nos momentos em que estamos frágeis, que temos fome, que temos medo, que temos insegurança, que temos dúvida, momentos que são naturais, porque nós somos seres humanos. É justamente nesses momentos que nós somos atacados. E como nesses momentos nós estamos mais vulneráveis, nós corremos um grande risco de cair nessa armadilha, de ser pegos, né? E às vezes esses questionamentos aos quais nós somos expostos, eles entram no nosso coração. E nós começamos a nos questionar: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Né? Por que eu estou encarando essa situação? E quando nós nos pegamos nessas perguntas, nós começamos a buscar respostas para elas. E aí a gente começa a pensar: eu devo ter feito algo errado, deve ser um castigo, é aquele dia que eu perdi a paciência, porque eu não consegui manter a minha rotina de oração, e é por isso que isso está acontecendo, porque se eu estivesse orando todo dia, isso não estaria acontecendo. Eu não consegui manter a minha rotina de leitura diária da Bíblia, então eu estou sendo castigado por isso. Aquele plano de leitura que o pastor deu, eu não estou seguindo o plano de leitura, por isso que está acontecendo comigo, é castigo, para eu aprender, para eu poder ler a palavra. E aí, meus irmãos, quando essas dúvidas e essas respostas que nós encontramos para as nossas dúvidas, elas estão bem enraizadas no nosso coração, sabe o que o inimigo faz? Ele usa a própria palavra para lançar mais a gente no precipício, né? Então assim, mas a palavra de Deus não diz que é graça, que graça é um favor imerecido? Então por que você está sendo castigado por um erro que você cometeu, já que é graça? Aí você para pensar: é verdade, né? Porque eu estou sendo castigado. E aí a nossa fé é colocada em xeque. E muitas vezes nós já estamos tão imersos nessas dúvidas, tão imersos nesse questionamento de afinal quem eu sou? Afinal isso tudo que eu faço e isso tudo que eu acredito é realmente verdade? Esse é o meu propósito? É para isso que eu existo? Esse é o sentido da minha vida? Que a gente não consegue perceber o caminho que estamos percorrendo, né? E aí vai colocando em dúvida tudo que nós acreditamos. Só que se a gente voltar nesse processo, essa mesma acusação que o inimigo lança, nós poderíamos ter usado lá no começo. Quando vem as dúvidas, quando vem as perguntas: eu devo estar passando por isso porque eu errei nesse ponto, porque eu pequei aqui, porque eu falhei. Nós poderíamos ter lançado mão dessa palavra. Não é castigo, porque a palavra de Deus afirma que é graça e favor merecido. Então, se eu não posso fazer nada para ganhar, não tem nada que eu faça para perder. Está ali, disponível para mim, basta que eu busque. Deus não retira o favor e a graça dele das nossas vidas conforme as nossas ações. Antes mesmo de nós o reconhecermos, antes mesmo de nós nascermos, ele já tinha se sacrificado por mim e por você. Então não tem nada a ver com o que fazemos, mas percebe que nós vamos fazendo esse caminho de busca de respostas, e quando a gente percebe, a gente está envolvido numa teia onde
talvez a própria palavra é usada contra nós, né? E o que Jesus fez diante das tentações? Ele fez exatamente isso que eu exemplifiquei agora. Ele pegou a palavra e, baseado na palavra, ele respondeu. Eu fico imaginando se Jesus tivesse transformado realmente as pedras em pão. Você acha que o inimigo teria ficado amiguinho dele? Eu imagino que provavelmente o inimigo ia usar essa própria palavra que Jesus usou para acusá-lo, né? Ele ia falar assim: nossa, mas você transformou pedra em pão? Mas não diz a palavra, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Então, seria um caminho de culpa e de acusação. Mas, glória a Deus, que Jesus, mesmo não fazendo usurpação, ser igual a Deus, né, sendo homem, ele estava firmado no Senhor, firmado, e ele deu uma resposta adequada. E esse é o caminho que eu e você precisamos fazer. A nossa identidade deve estar firmada em Deus. E é esse caminho que nós precisamos percorrer. O caminho de responder a todos os questionamentos, todas as dúvidas, todas as indagações que a vida nos traz. Responder com base na palavra do Senhor. Nós precisamos recorrer a essa palavra, porque ela tem respostas e respostas de vida para nós. Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir insegurança. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte dos nossos dias aqui na Terra. E tá tudo bem em sentir todas essas coisas, porque a palavra traz consolo. Então isso quer dizer que Deus já sabia que nós íamos passar por isso e Ele não condena isso, né? Diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, quem é o super-homem que ainda não sentiu medo? Quem é o super-homem que ainda não se sentiu preocupado, né? Que ainda não perguntou: Senhor, o que será de nós? Quem é que ainda não perguntou: Senhor, o que nós faremos? Como nós vamos lidar com isso? Mas a palavra diz em 1 Pedro 3, 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Tá tudo bem ter dúvida, tá tudo bem ser questionado. O Senhor já sabia que nós seríamos questionados. E a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, quando nós somos questionados, nós não somos simplesmente questionados pelo outro. Nós estamos sendo questionados no mundo espiritual. E a palavra afirma que nós temos que nos santificar em Deus, para que nós possamos responder à razão da nossa esperança. Sim, nós temos medo, nós nos questionamos, nós nos preocupamos, mas nós temos uma razão de ter esperança. Então, nós temos uma razão de continuar acreditando apesar do medo. Nós temos uma razão para continuar acreditando apesar das preocupações. E esta é a razão de continuarmos acreditando, porque nós temos uma palavra de vida. E se nós estivermos firmados em Deus e imersos nessa palavra, apesar do medo, apesar das preocupações, nós sempre teremos uma resposta para as aflições e para os ataques do inimigo, né? Nós somos filhos e essa identidade de filho, ela não pode ser alterada, independente do que nós façamos. A palavra diz que se uma mãe, um pai, que nós que somos ímpios, que somos pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus?
Então, se nós não abandonamos os nossos filhos, mesmo quando eles fazem coisas terríveis, mesmo quando eles erram, o mesmo ou muito mais nós podemos esperar de Deus, né? Então, nós não perdemos a nossa filiação, independente do que nós façamos. Nós somos filhos. Mas se nós estivermos mergulhados, imersos na presença de Deus e nessa palavra, nenhum questionamento que vier, nenhum ataque que vier do inimigo poderá nos abalar. E nós conseguiremos, assim como Jesus, responder a todo ataque que nós recebemos. Então, que nesses tempos de preocupação, de medo e de angústia, nós possamos recorrer a esta, que é uma palavra viva e eficaz, indestrutível, irrefutável e que não muda. E eu gostaria de encerrar essa reflexão declarando algo que nós aprendemos a declarar com a Margarida, que é a declaração da Bíblia. E eu te convido a declará-la junto comigo e a declarar em todo o tempo a verdade da Bíblia que está sobre as nossas vidas. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus e nunca, nunca mais serei o mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que nos exorta, que nos ensina, que nos coloca de pé, que nos dá direção, que nos ajuda a cada dia, Pai. Que firmados nessa palavra, Senhor, nós possamos ter a nossa identidade. Que firmados nessa palavra nós possamos, Senhor, dar passos. Que firmados nessa palavra, Senhor, nós possamos ser inabaláveis, ó Pai. Porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E é ela que nos sustenta, ó Pai. Que nela nós possamos buscar todas as respostas de que necessitamos, ó Deus. É o que nós te pedimos. Nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai. E nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos vocês e anseio vê-los em breve.